Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior, esse é meu canal Império Literário e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de recomendações de livros únicos. Bora lá? Eu não falo muito sobre livros únicos aqui no canal. A maioria das vezes dos vídeos que eu faço eu tô falando de alguma série, ou quando eu falo dos livros que eu tô lendo, eu falo de séries que eu tô lendo, porque eu leio muito livro que é série de fato. Então hoje eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente e falar aqui sobre alguns livros únicos que eu gosto muito, porque às vezes a gente quer realmente ler um livro que a história comece e termine ali naquele mesmo livro, né? É uma sensação boa, às vezes você se liberta mais, você não tem que estar preso a 50 livros de continuação daquela história. Então, o primeiro livro que eu tenho para mostrar aqui é A Estrada da Noite, do Joe Hill. Esse livro aqui eu li já tem muitos anos, eu acho que eu li esse livro em 2014, 2013, não tenho muita certeza, mas tem muitos anos que eu li ele. Mas ele vai contar a história do Jude, é um livro de terror. Ele vai contar a história do Jude, que é um cara que ele tinha uma banda, né, de rock, ele era muito famoso, e aí hoje em dia ele não é mais tão famoso assim. E ele coleciona itens amaldiçoados, vamos dizer assim. Ele compra coisas que dizem na internet que são amaldiçoadas, ou que tem sei lá, um fantasma ou alguma coisa assim. E é claro que nunca tem nada disso, mas ele vive colecionando esses itens. E um dia ele compra um terno que dizem que é assombrado. Na internet, ele participa de um leilão lá na internet e ele compra esse terno. E quando esse terno vai chegar na casa dele, ele descobre no final das contas que esse terno é sim amaldiçoado. E acontece uma série de coisas bem tenebrosas aqui, mas que é uma história muito bem construída. Você percebe, assim, no desenrolar da história, que aquelas coisas não estão acontecendo por acaso. Aquele terno não foi parar na mão dele por acaso, e várias coisas vão acontecendo que são muito interessantes e que eu acho que quem gosta de livros de terror, pelo menos, vai gostar muito dessa história. Eu curti bastante. É o único livro do Joe Hill que eu li, mas eu tenho vontade de ler outros porque eu gostei muito dessa história e eu acho que vale muito a pena conferir. O próximo livro que eu tenho que falar aqui é um livro que já vai quebrar mais essa tensão, que é Minha Lady Jane, da Cynthia Hand, Brod Ashton e a Jodie Meadows. Esse livro aqui é uma ficção histórica, né? Ele vai fazer um reconto da história da Jane, que foi uma mulher que reinou a Inglaterra por 9 dias, eu acho. Alguma coisa assim, acho que foi isso. Ela realmente existiu, né? Essa mulher realmente existiu e ela reinou, ela foi rainha da Inglaterra por 9 dias e aí ela foi decapitada. E as autoras elas vão brincar com essa história aqui, trazendo fatos que foram reais e fatos que não foram, e vai misturar isso aqui também com um mundo fantástico. Então é uma história muito, muito divertida, gente. Eu ri tanto lendo esse livro. Esse livro é muito engraçado, é muito divertido. A narrativa é muito boa, a maneira como elas lidaram com a fantasia histórica aqui. Como elas lidaram com o fato da Jane ter sido decapitada e com o fato das coisas que estavam acontecendo realmente no mundo ali na época que essa história aconteceu, que foi aqui no século XVI, né? Ela se passou na Inglaterra no século XVI, onde vai contar aqui a história da Jane, obviamente, e de mais outros dois personagens que são principais nessa história, são o Eduardo, que era o antigo rei, e o Gifford, que é o cara que vai ser um casamento arranjado da Jane. E a gente vai começar a ver essa história de um outro ponto de vista, e aí chega um momento que as autoras elas jogam a história pro ar assim mesmo e decidem fazer o final dessa história. E o mundo fantástico aqui é bem construído e muito divertido também. Eu não vou falar muito sobre o que é ele, mas é muito divertido, gente. Só leiam, é muito legal. Se você quer um livro rápido, leve, parece grande, mas é um livro que flui muito rápido porque ele é muito leve e muito engraçado. O próximo livro que eu vou falar aqui é O Rei de Palha, do Kay Ancrum, ou a Kay Ancrum, da Kay Ancrum. Esse livro aqui, ele já é um livro mais contemporâneo, né? Ele se passa mais nos dias de hoje mesmo. Na verdade, eu acho que ele se passa um pouco mais no passado, mas enfim. Ele vai contar a história do August e do Jack, que são dois amigos que têm uma relação meio doentia. O August, ele é meio considerado um piromaníaco meio louco. E o Jack, ele é uma pessoa normal, ele é jogador de rugby, ele é uma pessoa popular. E ele e o August, eles são amigos desde sempre. Só que aí, em um certo momento, o Jack ele começa a ter algumas alucinações, ele começa a viver em um mundo meio esquizofrênico, vamos dizer assim. E o August tentando tirar o amigo desse mundo, né,
dessa condição que ele tá, ele vai mergulhar também nessas alucinações junto com o Jack. E eles vão viver juntos esse momento. E é uma coisa meio louca, meio doentia, meio estranha, mas que flui muito rápido a história. A diagramação do livro e a maneira como ele foi planejado também é muito legal. O livro ele começa normal e aí as páginas dele vão aos poucos escurecendo as bordas e aí vão ficando cada vez mais escuras até que chega um momento que as páginas elas estão assim bem escuras, até que chega um momento que elas estão completamente pretas, e isso vai refletir no que os dois personagens estão vivendo, né? O quão mais fundo eles estão ali dentro das próprias mentes, dentro da loucura que eles estão vivendo, dentro da loucura do que é a sanidade mental deles mesmo. Então é um livro pesado, mas ao mesmo tempo é rápido de ler. Você lê, senta e lê rapidinho, porque os capítulos são muito curtos. Tem capítulo que é tipo meia página, então você lê ele muito rápido. E a relação desses dois personagens, apesar de ser uma coisa muito doentia, você vê que é uma coisa, não sei, é muito bem construída a maneira como a autora trouxe essa história. Eu acho que vale muito a pena ser lido. E ele também é um livro com representatividade, então a gente traz algumas questões aqui, mas um pouco problemáticas por causa desse relacionamento codependente que esses dois personagens têm. Mas é um livro que eu recomendo muito, porque eu acho que foi uma leitura muito legal. O próximo livro que eu vou falar aqui é um livro que já é bem conhecido, na verdade. Eu já até falei sobre ele aqui no canal. Mas é Jogador Número 1, do Ernest Cline. Esse aqui livro dispensa apresentações. Acho que todo mundo já ouviu falar em Jogador Número 1. É um livro que vai falar sobre um mundo virtual onde um milionário morreu e deixou vários easter eggs dentro do jogo. E quem descobrisse esses easter eggs, quem descobrisse conseguisse encontrar 3 chaves e abrisse 3 portões dentro do jogo, conseguiria herdar a fortuna dele. E aí vai contar a história do Wade, que é nosso protagonista, que vai estar buscando descobrir esses easter eggs dentro do jogo. E vai acontecer muita coisa aqui, e esse é um livro ótimo para quem gosta de realidade virtual, para quem gosta de videogames. Tem muitas referências a várias coisas da cultura dos anos 80, dos anos 90, e que eu acho que é muito legal, muito válido. E é uma história que tem início, meio e fim aqui, como eu disse, ele é um livro único, mas é uma história que eu acho que poderia muito bem ser uma trilogia, de tão complexa, de tão completa que ela é. Eu acho que todo mundo deveria ler Jogador Número 1. O próximo livro que eu tenho para falar é Sangue de Lobo, da Rosana Rios e Helena Gomes. Esse aqui é um livro nacional. Ele é um livro que talvez se enquadre um pouco no terror. É um livro que eu acho que ele merecia tanto mais reconhecimento do que o que ele tem. Esse livro aqui é uma fantasia, ele vai contar a história da Ana Cristina e da Cristiana, que parece dupla sertaneja, mas enfim, elas moram em Minas Gerais, eu acho, não tenho certeza onde é a cidade, não lembro mais a cidade que elas moram, mas elas moram numa cidade e elas que tem um grupo de amigos que jogam RPG de mesa, né, e o mestre desse RPG, ele vai contar uma história sobre um assassinato que eles estão tentando desvendar dentro desse jogo. E aí eles têm que interromper essa história, e a Ana Cristina e a Cristina elas vão viajar, elas vão passar as férias em uma outra cidade do interior, e quando elas chegam nessa outra cidade, tudo que eles estavam fazendo no jogo começa a acontecer de verdade. E elas começam a entrar nesse mundo, nesse mistério, nesse suspense, descobrindo várias coisas relacionadas ao mundo fantástico que está aqui envolvido aqui, a fantasia que está envolvida aqui, mas também ao mistério, aos assassinatos, e é umas coisas bem tenebrosas que acontecem. Como esse livro Sangue de Lobo, né, como o nome já diz, ele vai falar um pouco sobre lobisomens também, sobre a maldição dos lobisomens, e eu acho um mistério muito bom, é uma fantasia muito boa, é um livro único que te prende do início ao fim, sabe? Ele pode até ser um pouco assustador no início, eu não achei, mas tem muita gente que acha. Pode ser um pouco assustador, mas ele também tem uma pegada de um mistério muito bem empolgante, muito bem desenvolvido, né? E eu acho que todo mundo deveria ler, e eu queria muito que esse livro fosse mais conhecido. O próximo livro que eu vou falar aqui é Minha Versão de Você, da Christina Lauren. Na verdade, acho que são 2 autoras, mas elas escrevem com esse pseudônimo. Esse aqui é um livro que também vai trazer muita representatividade. Esse livro ele vai contar a história do Tanner e do Sebastian. O Tanner ele é um garoto bissexual que ele mudou de cidade com a família, e ele já é muito bem resolvido com a sexualidade, e a família dele é muito bem resolvida com ele também. Só que ele vai morar numa cidade cheia de mormons, né, que é uma religião bem conservadora, vamos dizer assim. E lá ele entra na escola, né, e ele vai participar de um clube de escrita na escola, onde ele conhece o Sebastian, né, que o Sebastian ele é
de uma família mormon, e ele é mormon, assim, praticante mesmo da religião. E eles vão começar um envolvimento aqui. E é um romance muito bem desenvolvido que acontece nessa história. Questões que são muito bem trabalhadas, questões como sexualidade, como religião, e como a religião pode interferir na vida de alguém dessa maneira. Não estou criticando a religião, gente, eu não quero entrar nesse mérito aqui. Mas vai falar muito sobre como Sebastian se vê, né, dentro desse mundo, dentro dessa família, dentro dessa religião, como as crenças dele vão ir contra o que ele quer realmente fazer da vida dele. E como ele vai lidar com isso. E o Tanner, que é uma pessoa que já é muito mais bem resolvida, como ele vai ajudar o Sebastian a passar por isso ou não. Então é um livro que ele traz vários questionamentos e que eu acho que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado ou retrasado, não lembro qual foi o ano que eu li. Mas eu recomendo muito esse livro, é muito bom. O outro livro que eu vou recomendar aqui é Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse aqui foi com certeza a minha melhor leitura de 2017, basicamente, uma das melhores pelo menos. Esse livro aqui é um livro de ficção científica, né? Então ele vai contar a história do Jason, né? Que ele é um professor e ele vive a sua vida normal. Ele tem um filho, ele tem uma esposa e um dia ele sai pra fazer alguma coisa, não lembro, ele vai no mercado, ele vai comprar alguma coisa e ele é sequestrado, né? E ele acorda, né? Ele acaba desmaiado, né, nesse processo aí do sequestro, e ele acorda com as pessoas parabenizando ele, dizendo que ele é um cientista muito famoso. Ele acorda num mundo totalmente diferente do mundo que ele estava vivendo, né, onde ele não tem mais família, onde a carreira dele é totalmente diferente da carreira que ele vivia, e ele vai começar a procurar saber o que aconteceu com a vida dele, o que está acontecendo naquele mundo, por que a esposa dele e o filho dele não estão mais em casa, o que está acontecendo. E é um livro muito intrigante, muito bom, você lê assim voando. É um livro razoavelmente curto, eu acho, ele tem, sei lá, 300 e poucas páginas, não é tão curto, mas também não é tão longo. Mas é um livro que voa, assim, você pega num dia, eu li acho que de um dia pro outro, né, comecei num dia, terminei no outro. E esse livro, nossa, eu não vou falar sobre o que ele é dentro da ficção científica, porque seria um spoiler muito grande. É um mistério muito bom e que se resolve de uma maneira muito legal e que você tem que descobrir sozinho, de fato. Mas, gente, leiam Matéria Escura. É um dos melhores livros dessa lista aqui que eu tô pra recomendar pra vocês. E por último, eu vou recomendar um livro de contos, na verdade, que é um livro também nacional, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Esse aqui é um livro de contos de terror baseado nos 7 pecados capitais. Então ele tem 7 contos, né, cada um baseado em um pecado, e cada pecado é relacionado a um demônio. E todos os contos vão se passar dentro desse mesmo vilarejo, envolvendo as mesmas pessoas. E apesar deles serem contos separados, cada um foca em pessoas diferentes desse vilarejo, a gente vai percebendo aos poucos que existe uma ligação nessa história e que as coisas ali também não estão acontecendo por acaso e que no final das contas tudo se amarra de uma maneira muito legal. É um livro muito curtinho, ele tem, sei lá, 90 páginas, fora que tem muitas páginas dele que são tipo nada ou só ilustração, coisas assim. Então é um livro que você consegue ler assim, sei lá, em 1 hora ou menos, se bobear, e que vale muito a pena e que eu acho que todo mundo deveria ler, apesar de eu sei que tem gente que não gosta de livros de terror. Mas pra quem gosta, né, uma boa pedida aí pra Halloween, apesar de a gente já passou do Halloween e tá bem longe do próximo, né? Mas pra quem gosta de livros de terror e quem tá procurando livros curtos, livros de contos, eu recomendo O Vilarejo, que é muito bom. Então é isso, pessoal, esses foram os livros que eu tinha para recomendar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado das recomendações. Deixem nos comentários as suas opiniões acerca desses livros, se vocês já leram algum deles ou se vocês ficaram interessados em ler algum deles. Já deem um like também se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação, e também ative as notificações para vocês receberem, né, os novos vídeos que saírem. Me sigam no Instagram, que é JuniorAndrade148, e sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!